Vozes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha, defendemos nosso brilho, com orgulho e altiver, porque somos desta raça, deste povo português. Bom dia e bem-vindos à primeira edição de Nacional Rádio do ano de 2019. Depois de 2 semanas de interregno, cá estamos para lhe levar todas as notícias mais relevantes do dia-a-dia do seu clube. Foram adversidades a mais para uma equipa só. Primeiro nas condicionantes motivadas na formação do 11 pelas lesões de Filipe Lopes e Marrakech, até agora titulares indiscutíveis. Depois pelas lesões sofridas no jogo por Daniel Guimarães e Rosic, que tiveram mesmo de ser substituídos. Mesmo assim, o Nacional deu uma boa resposta na noite desta segunda-feira no Estádio do Dragão, obrigando o Porto a trabalho aturado para conseguir somar os 3 pontos. O 3-1 final acaba por ser enganador. Isso mesmo foi destacado pelo treinador do Nacional, Costinha, na conferência de imprensa realizada no final da partida. O Porto tem dinâmicas muito fortes. O 3-1 efetivamente tirou algum discernimento à minha equipa, mas mais do que o 3-1, ter que fazer 2 substituições por lesão acaba também por tirar um pouco da estratégia que nós tínhamos montada, porque a partir do momento em que tem que tirar um guarda-redes e tem que tirar um defesa central, depois, se quiser mexer na frente, fica muito mais complicado, e os jogadores da frente, perante uma equipa do Porto forte, que depois de estar a vencer, baixou um pouco as suas linhas, controlou o jogo da forma como achou ser o mais indicado, retirou-nos o espaço que nós necessitávamos para poder chegar à área deles, e apesar de nós termos alguma circulação, não tínhamos a profundidade que desejávamos, porque o Porto estava bem colocado e porque também os meus jogadores, passado algum tempo, é normal e natural que também sintam algum cansaço físico, mas em todo o caso penso que a minha equipa, sobretudo na primeira parte, fez um bom jogo, e depois, por alguma razão, é o Futebol Clube Porto, joga na Liga dos Campeões e tem jogadores de grande qualidade, que depois, em termos técnicos, fazem a diferença. Os meus jogadores estão a trabalhar para serem cada vez melhores, e temos que melhorar, sobretudo em termos técnicos, porque em termos táticos a minha equipa não é uma equipa que tenha assim tantos erros, e os erros que tem muitas vezes é por tentar fazer aquilo que eu peço, que é ter a bola e criar desequilíbrios naquilo que é a organização defensiva da equipa adversária. Boa noite, Costinha dos Baixos Reis. Pergunto-lhe, tendo em conta também isso que disse, se ficou até surpreendido por essa postura mais, chamemos de prudente do Futebol Clube do Porto, estando a jogar em casa e não para fora. Penso que muitas vezes nós treinadores temos uma estratégia montada, e muitas vezes essa estratégia também fica um bocadinho à mercê daquilo que o adversário faz. Se nós fôssemos uma equipa que viéssemos aqui, sobretudo, defender, baixar o bloco e deixar o Futebol do Porto jogar como gosta no meio campo ofensivo, iríamos ter muitas dificuldades. Se, pelo contrário, fôssemos uma equipa que procurasse o meio campo defensivo do Futebol do Porto, onde eles muito rapidamente tentam, e sobretudo em 4-4-2, chegar às zonas ofensivas de forma veloz, porque depois sobem o Herrera e o Danilo, que estão em grande forma, e que os dois no meio campo conseguem controlar muito bem tudo aquilo que é o controle das segundas bolas, ia ser mais complicado para a minha equipa. Portanto, penso que a minha equipa condicionou de alguma forma aquilo que o Porto queria fazer, porque sabemos os pontos fortes que o Porto tem. Agora são pontos fortes, e seguramente, se grandes equipas já aqui passaram, não conseguiram como é que é dizer, não conseguiram fazer estrago, ou seja, Nacional, dentro daquilo que anda à procura,
do seu crescimento normal e natural, dos jogadores que andam à procura também da sua afirmação, iria ter também algumas dificuldades. Mas acaba por ser um jogo onde seguramente os meus jogadores cresceram, porque é este tipo de jogo e é este tipo de ambientes, é este tipo de estádios que eles querem encontrar semanalmente e por isso fico satisfeito pela postura da minha equipa, mas tenho que reconhecer que chegámos contra uma equipa muito forte e que quando quis abrandar o jogo tem os jogadores indicados para o fazer, porque só tem jogadores de grande qualidade. Boa noite, Costinha. Francisco David Ferreira, TV 24. Há pouco já fez uma análise global ao jogo. Eu queria só priorizar em relação à questão do Rosic. Em primeiro, perguntar se há alguma novidade em relação ao estado do jogador, porque enfim, saiu um pouco queixoso. A verdade é que o Rosic sai e o Nacional sofre o gol logo a seguir, teve que mudar numa zona particularmente sensível do terreno, acabou por também ficar com menos opções, digamos assim, numa altura em que estava apenas 2-1 o resultado para fazer alterações, de forma que esse momento também de alguma forma condicionou o seu trabalho daí para a frente. Condicionou sobretudo porque não tinha, a partir daquele momento, tive que gerir o tempo e perceber se os jogadores da frente iriam aguentar o tempo suficiente e se eu mexesse logo, se depois tivesse mais alguma contrariedade, iria ficar a jogar com 10, se já é difícil com 11, imagino com 10. O Lazar vem de uma longa paragem, é um jogador de grande qualidade, mas o Diogo entrou muito bem, portanto penso que fez um belíssimo trabalho também ele. Não é fácil entrar a frio, sobretudo contra uma equipa como a Futebol Clube do Porto e com os avançados possantes que tem, sendo o Marega, o Tiquinho, mesmo o Fernando, que é um ótimo jogador. Penso que se bateu bem, mas é evidente que a equipa estava bem mecanizada com ele a jogar. É um jogador também muito experiente, que nos vai ajudar bastante, e agora temos que pensar que ele tem que recuperar o quanto antes. Primeiro está a saúde física dele e depois, quando ele tiver em condições, juntamente com os outros 3 centrais que nós temos, iremos tentar encontrar soluções para sermos cada vez melhores. Também tem uma segunda questão, tem a ver com um regresso a uma casa onde foi feliz, onde foi uma história, e por isso não posso deixar de me perguntar o que sentiu em relação a este regresso ao Dragão. É sempre um prazer regressar a esta casa, como eu já disse. Neste momento eu venho como adversário, estou também num grande clube, um clube a quem devo bastante, e efetivamente aqui fiz e tive os melhores anos da minha carreira enquanto jogador. É sempre um gosto entrar neste estádio, porque me faz relembrar muitos momentos bons, e como eu disse e tenho vindo a dizer ao longo desta minha curta carreira enquanto treinador, gostaria que tudo aquilo que vivi aqui no Futebol Clube do Porto tentasse triplicar enquanto treinador no clube que vou representar. Neste momento estou no Nacional, e quando eu digo triplicar, se o Nacional conseguir ser melhor que aquilo que foi no passado, já é um ganho para mim também como treinador. Mas muito contente, os adeptos são fantásticos, a cidade do Porto é uma cidade que me acolheu muito bem, o clube é fantástico, espetacular, e como eu disse, tenho uma gratidão eterna para com este clube e para com estas gentes aqui da cidade do Porto. Última questão lá em cima. Olá, Costinha, boa noite. Boa noite. Queria voltar à questão do Rosic, porque não concretizou. Se tem de facto mais alguma novidade, eu sei que ele foi para o Hospital de São João, se tem mais alguma novidade em relação ao estado dele? Tenho observação, continuo a observação, estamos à espera de saber os resultados. Vai fazer um TAC, vamos ver o que é que sai daí do exame. E queria perguntar-lhe também, há pouco falou na importância da saúde física, eu queria perguntar pela saúde mental dos seus atletas, porque é um momento marcante. Percebeu-se, eu estava junto àquela baliza, percebeu-se que houve de facto uma carga emocional muito grande junto de todos os atletas, imagino que para os seus jogadores que convivem com o companheiro é mais difícil ainda. Queria perguntar como é que está o balneário em termos emocionais. Olha, está, por um lado, triste, porque nós não queríamos efetivamente perder. Volto a repetir, nós sabemos da força do Futebol Clube do Porto, não levem isto como uma presunção. O Porto é uma equipa muito forte, e não é só por estar em primeiro campeonato português, é porque é forte, já tem o demonstrado também na Europa, tem rotinas de jogo que deixam qualquer adversário em dificuldade, e ao mesmo tempo eu penso que eles têm consciência, ainda que num breve momento, depois iremos ter tempo para falar durante a semana, de que se calhar com a mentalidade que se quer incutir, eles cada vez poderão encurtar mais as distâncias para equipas como a equipa do Futebol Clube do Porto, embora nós saibamos que iremos sempre partir em desvantagem, porque efetivamente o Futebol Clube do Porto tem
Não vou falar de orçamento, porque às vezes os orçamentos valem o que valem, e o Sérgio Conceição demonstrou aqui, já a época passada, onde ninguém acreditava que, se calhar, com os jogadores que vinham emprestados fosse campeão, e fez-o de forma brilhante. Não é os orçamentos, é a mentalidade, e portanto, nós queremos construir uma mentalidade grande, forte, para encurtar distâncias, sabendo que mesmo assim ainda ficamos ligeiramente longe, mas a minha equipa, quando sai de um jogo e percebe que deu tudo, eu sou o primeiro a pedir-lhes para não saírem de cabeça baixa nem ficarem tristes. Temos é que fazer uma análise daquilo que fizemos bem, aquilo que fizemos mal, e pensar já no próximo jogo, e o próximo jogo é o Belenenses. É aquilo que importa neste momento, é recuperar bem os jogadores mentalmente e fisicamente, que é para abordarmos a equipa do Belenenses da forma como nós desejamos, porque vamos ter mais um lance de rodeio. O minuto 55 do jogo desta segunda-feira no Dragão foi de grande tensão, na sequência de um choque com Lucas, Rosic caiu inanimado e, após largos minutos de ser assistido no relevado, acabou por ser transportado ao Hospital São João para a realização de exames complementares. Estes nada acusaram, pelo que o atleta teve alta e acabou mesmo viajando com a equipa na manhã de ontem, no regresso para a Madeira. Quanto a Daniel Guimarães, também ele substituído no decorrer da partida, está a contas com uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda, foi reavaliado ontem, mas a sua presença no jogo diante do Belenenses está em dúvida. Em dúvida para esta partida estão também Maracquis e Filipe Lopes, que, embora tivessem evidenciado melhoras nas respectivas lesões, fizeram apenas treino condicionado na tarde de ontem, que marcou o regresso da equipa ao trabalho. Ausente desta sessão esteve o treinador Costinha, uma vez que esteve presente no encontro de treinadores promovido na tarde de ontem pela Federação Portuguesa de Futebol na Cidade do Futebol, onde foram abordados vários temas de interesse para a modalidade, tais como os calendários competitivos e o tempo útil de jogo. Tempo agora para uma nova rúbrica. Histórias da nossa história, uma rúbrica que tem como objetivo recordar histórias da história do Nacional. Esta semana com José Guerra, antigo vice-presidente do clube, que nos recorda o torneio Autonomia 1982, vencido precisamente pelo Clube Desportivo Nacional e que, contrariando todas as expectativas, derrotou o super favorito Newcastle. Quando fiz esse torneio, a Associação de Futebol não tinha condições, não havia dinheiro e não puderam fazer o torneio Autonomia. E o Marítimo, então, resolveu fazer o torneio Autonomia. Convidou o Newcastle, de Inglaterra, para vir cá. Eles pediram 1000 contos pelo cachê para virem cá jogar. De maneira que os prémios do torneio Autonomia nesse ano foi o primeiro lugar era 1000 contos, que em princípio era para o Newcastle. O segundo 700 contos, o terceiro era 300 e o último 100. Depois, quando fui para fazer o sorteio, o Honório, que nessa altura era o presidente do Marítimo, ele disse, bem, isto por causa temos que arranjar dinheiro e por causa dos prémios e tal, esse tempo assim puxado. Portanto, não podemos pôr o Marítimo a jogar, porque os ingleses no primeiro jogo, se calhar o sorteio assim, para a gente perder o dinheiro da coisa. E de maneira que foi feito o sorteio, só entre o Nacional e a União para ver quem jogava com o Newcastle. E, portanto, calhou a nós jogarmos com o Newcastle. Porque estava em princípio o Newcastle era o número 1, era o que ia ganhar aquilo. Só quando a gente foi jogar com o Newcastle, conseguimos empatar o jogo 0-0, embora se tivesse com a equipa, depois fomos a penaltis, e a penaltis a gente ganhou, passámos para a final. E depois, o Marítimo a seguir jogou com a União e perto também. Perto com a União. Jogou só domingo. O Marítimo ia jogar com o Newcastle para terceiro e quarto lugar. Os ingleses estavam irritados de terem perdido o primeiro jogo. Jogaram a chama do Marítimo e ganharam 4-0. E nós ganhámos a União 2-1 na final, ganhámos 1000 contos. E depois a barraca foi quando fez as entregas dos prémios na tribuna. Porque nós recebemos um envelope com os 1000 contos, a União recebeu os 700
300 para os ingleses, mas como os ingleses tinham caixa de 1000, que era o que eles tinham, o marido teve que pôr mais 700 contos para fazer os 1000 contos para lhes dar. E depois só recebeu 100 contos. Então, são estas coisas. Antes dos jogos nunca se pode prever que o futebol é assim. A secção de desportos motorizados do Clube Desportivo Nacional tem já definido o calendário de provas a realizar em 2019. 2 ralis, 5 rampas, provas de trial, enfim, há uma grande variedade e um grande leque de oferta nos eventos a promover por esta secção de desportos motorizados. Um facto que deixa José Canha, o responsável pela secção, extremamente orgulhoso do trabalho feito e muito confiante em mais um ano cheio de sucessos no trabalho desta secção. As provas que vão ser organizadas pelo nosso clube, em princípio, serão as mesmas da época passada, com uma alteração simplesmente no trial. Vão ser feitas 2 provas com portanto, a colaboração do Clube Desportivo do Estreito e 2 que vão ser feitas com o Clube Desportivo e Cultural do Porto de Menezes. É natural que o trial ainda não está 100% implementado na região autónoma da Madeira e, portanto, em relação ao ano passado, não vale a pena estar a marcar provas para depois não se poderem realizar. Vamos fazer isto novamente, que não poderia ser do defeitio, com o Alvará do Nacional, o Alvará FPAC, e vamos tentar crescer aos poucos e poucos, até porque queremos que depois que estes 2 clubes que connosco colaboram, depois tenham o seu próprio Alvará e sigam os seus destinos, porque enfim, são muitas provas para a nossa secção durante um ano. Porque se não vejamos, temos 5 rampas, 2 ralis e ainda temos mais 4 provas do trial 4x4, todo o terreno, e damos também a nossa colaboração ao CAM, ao Clube dos Automóveis Clássicos da Madeira, na organização das suas provas, isto na parte desportiva. Portanto, é muito para a nossa secção. Vamos outra vez este ano colaborar com estes clubes, vamos fazer as nossas provas e começando já a 23 de fevereiro com a rampa dos Canhas, município da Ponta de Sol. Ou quanto a rallies, o primeiro será novamente São Vicente e este a 14 e 15 de março. Teremos depois em setembro o rally do Nacional, o rally Funchal e Câmara de Lobos. Temos portanto, em abril a rampa da Ribeira Brava, em maio a rampa do Monte e depois voltamos em setembro com o rally e em outubro com a rampa do Porto Menezes e em novembro com a rampa do Polo do Mar. Mantém-se então a aposta da secção de desportos motorizados do Clube Desportivo Nacional em levar os desportos motorizados aos 4 cantos da ilha. Mantém-se também as parcerias com diversas entidades públicas e privadas e acima de tudo com diversas câmaras municipais, ou seja, há também o reconhecimento do outro lado da qualidade e da mais-valia do trabalho feito por esta secção de desportos motorizados. Sim, é isso. Aliás, só podemos ficar, de facto, muito satisfeitos em ouvir presidentes de Câmara, por exemplo, a chegar ao ponto de dizer, enquanto eu estiver aqui, é com o Nacional que a gente vai continuar a apostar nesta modalidade. Isto dito por todos os autarcas, é de facto uma satisfação para nós,
vermos que também eles estão satisfeitos e que o apoio que têm dado não é em vão, e veem isto como um investimento de retorno imediato e não uma despesa para a Turquia. Porque isto sabe-se muito bem que envolvem altos valores na organização destas provas e que sem o apoio das autarquias, até mesmo com os seus meios que nos põem disponíveis para a realização dos eventos, não seria possível. Sem este apoio, não seria possível. Em termos de parque automóvel, o próximo ano promete ser, uma vez mais, muito interessante a esse nível, com muita competitividade. Sim, eu vejo até com muito agrado algumas movimentações e motivações ao fim e ao cabo para os organizadores, ver que há uma série de alterações a nível de viaturas, isto, por exemplo, no quadro dos pilotos dos Toyotas e Yaris estarem a adquirir viaturas C2, Citroën C2 e assim sucessivamente. Portanto, é sinal que vai haver um ano outra vez em cheio, e faço votos, claro, que não me engane, porque isto são perspectivas, mas faço votos que não me engane, porque o parque automóvel que está na Madeira continua a estar, e depois vejo também outros interesses, o troféu DS31 que vai voltar outra vez em força com 6 viaturas, portanto tudo se conjuga para que 2019 seja mais um bom ano para esta modalidade na região, e que da nossa parte nos corra de feição, como felizmente tem corrido há 18 anos esta parte, e que possamos levar o nome do clube ligado à modalidade às diversas freguesias, aos diversos concelhos da região autónoma da Madeira. A equipa sénior de futsal do Clube Desportivo Nacional fechou este sábado a primeira volta da Divisão de Honra Regional com uma clara vitória por 4-1 diante do Marítimo B, num jogo disputado no pavilhão da Bartolomeu Perestrelo. Marcou primeiro o Marítimo, mas com uma reação muito forte o Nacional conseguiu a reviravolta, chegando ao intervalo a vencer por 2-1. Na segunda parte, a formação alvinegra foi sempre mais forte, desperdiçando diversas oportunidades de golo, entre as quais 3 livres de 10 metros. Assim sendo, o 4-1 final acaba por ser escasso. Nuno Gomes, Jarbas e André Moreira marcaram os golos alvinegros. A formação, treinada por Marco Freitas, termina assim a primeira volta a 3 pontos do líder, pelo que o técnico faz um balanço muito positivo a esta fase inicial da temporada. Era o resultado que nós procurávamos, é o que nós procuramos neste momento, são os 3 pontos jogo a jogo, de forma gradual. Já levamos 6 vitórias consecutivas, já sabíamos que o jogo ia trazer imensas dificuldades. Mais uma vez jogamos fora do pavilhão onde treinamos no pavilhão da Levada e jogamos no pavilhão da Bartolomeu Perestrelo. Julgo que a época vai ser toda assim. Acaba por ser um final de primeira volta em que a equipa começa a demonstrar o seu crescendo, que já é de alguma maneira espetáculo. Uma equipa nova, com jogadores de 5, 6 lugares diferentes, uma manta de retalhos que a pouco foi sendo unida, e que neste momento apresenta-se como um cobertor capaz de tapar o frio a muita gente. Assim, o primeiro objetivo do clube com regressar à modalidade era criar uma equipa que soubesse honrar os pergaminhos que o clube tem na modalidade, ou que tinha na modalidade, depois de uma paragem de vários anos. Nós pensamos que isso já está a ser cumprido. Sabíamos também que o facto de termos vários jogadores de vários clubes diferentes, habituados a outro tipo de futsal, ou outro futsal se calhar menos pensado, se calhar com menos situações de bolas paradas e tudo isso, já sabíamos que isso ia trazer algumas dificuldades acrescidas. Temos jogadores
nas últimas épocas destacaram-se pelo número de golos, pelo número de assistências, que este ano ainda se calhar ainda procuram, apesar de serem bastante importantes, ainda procuram os melhores momentos e se calhar perceber melhor como é que podem ajudar a equipa a ganhar os jogos, como é que devem se posicionar, que tipo de comportamento é que devem ter, e tudo isto gera aqui, leva o seu tempo, toda a gente sabe que isto não é fácil, além do facto de termos menos 15 minutos de treino por 15 minutos de pavilhão por treino, menos 45 minutos por semana, somado ao fim de uma época inteira vai dar uma imensidão de tempo que nós temos estas desvantagens em relação aos nossos adversários. Sabemos disto tudo, serve para nos dar quando estamos bem mais força, quando estamos mal para unirmos as tropas e para que toda a gente perceba que onde é que se caminha e o que é que se pretende. De qualquer forma, terminar a primeira volta a apenas 3 pontos do líder acaba por ser positivo. Sim, sobretudo depois das 2 derrotas consecutivas que nós tivemos, que nos abalou, me abalou a mim, enquanto treinador e responsável pela modalidade, aos jogadores, à própria direção do clube. Toda a gente ficou um pouco abalada com aquelas 2 derrotas, mas soubemos inverter o ciclo e estamos a dar uma resposta agora que eu acho que é consistente com as nossas capacidades. Temos um jogo extremamente difícil agora neste sábado, os jogos nós sentimos isso. Nós sentimos que os jogos são extremamente difíceis, todos os jogos são extremamente difíceis, os nossos adversários, os nossos concorrentes diretos, se calhar por obra da qualidade que têm, conseguem resultados mais largos, conseguem goleadas expressivas, nós não os conseguimos resultados mais equilibrados, mas o que interessa ao fim e ao cabo são os 3 pontos, e isso estamos a conseguir, e já sabíamos também que estas dificuldades todas vamos passando, mais tarde ou mais cedo iriam ser benéficas, já foram, e por isso vão continuar a ser, por isso, contra tudo e contra todos, não há gente como a gente, é nisto que nós temos que nos concentrar. É isso que podemos esperar na segunda volta, um Nacional disposto a lutar contra tudo e contra todos para conseguir chegar ao fim no primeiro lugar? Sim, mas não só. Eu acho que o que temos de nos propor a nós próprios para esta segunda volta é um compromisso com o melhor futsal, com um compromisso com o futsal mais afirmativo da nossa equipa, um futsal que explane melhor aquilo que nós somos enquanto equipa e aquilo que nós treinamos. Eu acho que se conseguimos fazer isso, ou seja, conseguirmos demonstrar todas as nossas capacidades, nós vamos conseguir lutar com todas as forças até a última jornada, até o último minuto pelo primeiro lugar deste campeonato. Ainda não estamos lá, estamos a 3 pontos, dependemos de nós próprios, os nossos adversários diretos também, só dependem deles próprios, portanto está tudo aí aberto, que é essencial, diga-se, para quem começa um projeto, acabar uma primeira volta com 9 jogos extremamente difíceis, está tudo em aberto neste momento, para nós é muito bom e temos com confiança e depende-se num futuro risonho. Nos júniores, a equipa do Clube Esportivo Nacional iniciou a fase de apuramento de campeão com uma derrota na deslocação ao Porto Muniz. Renato, Cabizou, Andrés e Carlos marcaram os golos alvinegros, insuficientes para evitar a derrota por 5-4 no reduto da formação do Porto Muniz. A equipa de júniores do Nacional somou este sábado a sua 10ª vitória consecutiva na Série B do Campeonato Nacional da 2ª Divisão em futebol. Em jogo disputado no Cristiano Ronaldo Campos Futebol, a formação alvinegra venceu por 2-0 o Padroense, com os golos a serem marcados na segunda parte. Aos 71 minutos, Arraiol, na cobrança de um livre, fez o 1-0. Já em tempo de compensação, Lee fez o segundo golo do Nacional, fixando o resultado final. A formação alvinegra somou assim a sua 14ª vitória em 16 jogos, a 10ª consecutiva. João Sousa, o treinador, mostra-se satisfeito por mais este triunfo, mas acima de tudo pela boa resposta dada pelos jogadores utilizados. Mais uma conquista, mais um bom desempenho da equipa.
num jogo que se avizinhava difícil, perante um candidato ao segundo lugar, ainda à vaga de segundo lugar, em que a equipa esteve bem, deu a oportunidade para vermos também outros jogadores que têm menos tempo de utilização. Foi positivo, muito positivo. Mesmo assim, mudam os jogadores, mantém-se a capacidade ganhadora da equipa, é sinal que há mais alternativas para além daquelas que são utilizadas mais vezes. Sim, é verdade, nós temos uma dinâmica forte, a equipa trabalha bem, é um grupo coeso, um grupo competitivo, um grupo de índices de trabalhos elevados, e a verdade é essa mesmo, mudamos os jogadores, mesmo quando os habituais jogadores que jogam não podem jogar, a gente muda um outro jogador e a dinâmica mantém-se. É bom trabalhar assim, é bom ter um grupo assim. Penso que é uma boa base do sucesso da equipa até o momento, tem a ver com isso, que é o espírito que o grupo competitivo temos. Estamos a terminar esta primeira fase. O que ainda falta disputar em termos de jogos será então uma oportunidade também para dar mais minutos àqueles que jogaram menos até agora. Sim, vai ser um misto das duas situações. Queremos continuar a ter índices competitivos elevados, queremos continuar a manter, a ganhar, que é importante, a dinâmica de vitória é importantíssima para nos preparar para a segunda fase e, se possível, continuar a dar trabalho e volume de jogo a atletas que eventualmente tenham menos, mas sempre o primeiro objetivo, que é o ganhar e manter os índices competitivos elevados. As equipas que vão defrontar o Nacional na fase de subida já são mais ou menos conhecidas? Sim, garantidamente temos o Vizela, que é uma equipa que já está apurada. Depois teremos ali o Moreirense ou o Famalicão, que é uma incógnitazinha, algum favoritismo para o Moreirense em nível classificativo neste momento. Depois teremos na zona centro uma incógnita muito grande entre 3 equipas. Terá em Pombal, Naval, Oliveirense, alguma das 3 será. E depois o campeão regional da Madeira, que neste momento será a União, mas ainda há muitas coisas, muitas dúvidas, ainda muitas classificações para dar. Nas próximas 2-3 semanas teremos coisas mais concretas. Os adversários estão, pelo menos aqueles que já se conhecem, estão a aproveitar esta oportunidade para reforçar plantéis. Há a possibilidade de trazer mais alguns jogadores para esta equipe? Sim, como disse anteriormente, temos um grupo coeso e competitivo e de qualidade. É verdade que se conseguirmos uma outra situação pontual que consiga acrescentar ou melhorar ou ajudar ainda a tornar o grupo ainda mais competitivo, será sempre bem-vindo. Se for possível, pela parte da direção e entendimento nosso da equipa técnica, que esses elementos sejam uma mais-valia, era ótimo. Vamos aguardar, espero que sim, que isso aconteça, mas se não for, também continuo a dizer, a equipa tem respondido bem e será com estas armas que vamos abordar a segunda fase. Quanto aos Júniores B, empataram um golo na recepção ao Andorinha, mais um jogo da Divisão de Honra Regional. Ao intervalo registava-se um empate a 0, tendo a formação alvinegra ganho vantagem graças ao golo de Brazão. A reação da formação visitante acabaria, contudo, por valer o golo da igualdade. A nível regional, as duas equipas de juvenis jogaram fora, ambas em Câmara de Lobos. A equipa A venceu o Centro Social e Desportivo por 2-1, graças aos golos de Luís Pedro e Tomás Melício, mantendo-se assim firme na corrida pelo título da Divisão de Honra. A equipa B, essa, perdeu por 3-1 diante de os Chavelhas, com o golo de Vilela a ser insuficiente para evitar a derrota. Nos iniciados, o domingo foi dia de agenda cheia no Cristiano Ronaldo Campos Futebol, com 3 jogos consecutivos. Para a fase de apuramento de campeão, a equipa A bateu o Barreirense por 5-0, com golos de Gui, Tiago Sousa, que bisou, Filipe e Francisco Oliveira. Vitória expressiva também para a equipa B, diante do Jardim da Serra, 8-0 o resultado final, com bis de Miguel Teixeira, e os restantes golos a serem apontados por Tropa, que também bisou, Nuno, Anthony, André e João. Quanto à equipa C, apesar da boa réplica, acabou perdendo por 3-0 diante do Clube Escola Olícia. Ainda no futebol, a equipa de veteranos perdeu este sábado os primeiros pontos no Campeonato da Madeira Venda do Sócio ao empatar um golo na recepção ao Alberto Oculista. Um jogo relativo à 5ª jornada da Série A, disputado no Cristiano Ronaldo Campos Futebol.
a inferioridade numérica durante grande parte do jogo devido à expulsão do Rui Pereira. Mesmo assim o Nacional ainda chegou à vantagem graças a um autogolo, mas acabaria por consentir o empate, que não foi contudo suficiente para lhe retirar a liderança. A Federação Portuguesa de Natação organizou no passado fim de semana um encontro nacional de águas abertas no Jamor. O evento, de acordo com o plano de desenvolvimento da disciplina e com o objetivo de sensibilizar e facultar formação específica a nadadores referenciados pela Direção Nacional Técnica e respectivos treinadores. O Clube Desportivo Nacional esteve representado neste encontro pelo seu nadador juvenil Rui Fernandes, acompanhado pelo técnico Nuno Franco. Rubrica Fora de Campo de hoje com o guarda-redes Lucas França. Lucas, como começou a tua paixão pelo futebol? Então, desde novinho eu acompanho futebol por meio do meu pai, né? Meu pai sempre gostou muito de acompanhar futebol e por ele eu conheci o futebol e segui essa carreira por causa dele. Ele que me colocou nessa caminhada. Tu sempre foste guarda-redes ou já jogaste noutra posição? Quando eu era bem criança, ele me treinava um pouco, chutava pra mim, mas nada profissional. Mas no começo da minha carreira mesmo assim, eu tentei na linha, no futsal, mas não deu certo, né? A habilidade não foi tanta assim pra ir na linha. Aí, conforme fui crescendo bastante, né, me acabaram colocando no gol e deu certo. Se não fosse jogador de futebol, o que serias? Uma vez as crianças me perguntaram na escola que eu fui uma vez e eu falei que se eu não entrasse na carreira profissional de futebol, eu acho que eu ia entrar na carreira militar. Ser um soldado. Tu vens de um grande clube como o Cruzeiro, o que significa para ti jogares no Nacional? Bom, tem que sempre manter o profissionalismo, né, independente do clube que você está participando, né? Vim do Cruzeiro, uma grande equipe, vim para o Nacional, uma grande equipe aqui de Portugal também. E independente se é Cruzeiro, se é Nacional ou se é outra equipe, eu vou sempre dar o meu melhor, sempre mostrar o que eu sou capaz. Né? Tens algum ritual antes dos jogos para te inspirar ou para te dar boa sorte? O ritual acho que não é a palavra exata. Eu tenho minhas orações, né? Tenho meu momento ali com Deus. Eu acho que para ter um pouquinho mais de fé, né? A certeza que Deus pode abençoar a gente em cada partida, né? A tua família costuma acompanhar-te nos jogos? Sim, eles acompanham os jogos que eu participo, né? Sempre mandando uma fé, uma boa sorte para a gente estar sempre animado e motivado. Já pensaste o que é que vais fazer quando deixares de jogar futebol? Ainda não cheguei a esse pensamento, né? A princípio estou só trabalhando mesmo e buscando meus objetivos profissionais. E mais para frente um pouco, ainda sou muito jovem, tenho 22 anos ainda, então vou pensar lá na frente ainda sobre depois que parar. Tens alguém como referência de vida no futebol ou fora do futebol? Bom, na Europa uma pessoa que eu gostava muito quando eu era mais jovem era o Van der Sar, né? Era uma referência para mim quando eu era mais jovem. No Brasil, como eu conheci o Fábio, um goleiro lá do Cruzeiro, um grande goleiro, eu tive a experiência de aprender um pouco com eles, com profissionais de lá. E inspirações assim, eu acho que é um pouco do Van der Sar e um pouco do Fábio lá do Cruzeiro. Como é que está a ser a tua adaptação à Ilha da Madeira? Está bem, eu me adaptei rápido aqui na cidade, uma cidade muito boa, muito tranquila, muito receptiva para a família. Eu fui bem receptivo pelo clube aqui, então foi muito legal, eu me adaptei muito bem aqui. O que é que gostas de fazer nos teus tempos livres? Normalmente eu fico mais em casa com a minha esposa, né, aproveitando mais a família, mas sempre que tem um tempinho extra ali a gente vai no cinema, vai no shopping, passear um pouco, né? E andar no parque, conhecer um pouco a Ilha da Madeira, que tem vários pontos turísticos, né? E um pouquinho de cada coisa por vez. Lá em casa quem é que cozinha? Minha esposa. E qual é o teu prato favorito? Bom, né? Sou brasileiro, né? Então minha comida favorita é o arroz com feijão, é o simples, né? Com a carninha ali, com a salada. Essa é a minha comida favorita mesmo, mas não tem aquele prato favorito, né? Tudo é muito gostoso, né? Então eu não tenho esse prato favorito, mas eu gosto da comida brasileira, a comida aqui de Portugal também é muito gostosa, né? E uma macarronada com aquele creme nata, né? Fala que é nata, aquele macarrão com nata aqui eu tô gostando bastante. Qual é que consideras ser a tua principal qualidade?
Bom, eu tenho trabalhado para aprimorar todos os pontos, né, todos os aspectos, mas uma das qualidades que eu sempre fui exigido muito foi embaixo dos gols. Embaixo do gol, embaixo da baliza ali, foi onde que eu tenho a maior parte das minhas qualidades. E o teu principal defeito? Principal defeito... Então, defeito assim, eu não vejo um defeito. Falar que tem um defeito assim... Há muitas coisas que há para aprimorar, sim. Eu creio que tem muitas coisas que há para aprimorar. Sou ainda jovem, né? Então, mas defeito assim para falar, acho que eu não tenho ainda. Mais qualidades, tem muitas coisas que ainda dá para melhorar. Se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu mudarias? As pessoas, cara. Acho que as pessoas poderiam ser diferentes, ter mais fé, acreditar que há um Deus que cuida das pessoas, que cuidam de nós. Porque sem Deus a gente não é nada e muitas pessoas às vezes não entendem que Deus criou tudo, né? E vivem por viver sem razão e sem motivo, né? Então acho que se fosse para mudar, eu acho que mudaria a fé das pessoas. Gostas de música? Gosto. Qual é o género preferido? Qual é o? Género de música preferido? Então, eu sou evangélico, né? Eu escuto mais músicas gospels. Tens alguma música que te motive no estágio, antes dos jogos? Para ser sincero, eu escuto bastante músicas, né? Mas uma música que eu sempre escuto assim, antes dos jogos é Vitorioso em Cristo, de Camila Campos. Já me disseste que gostas de cinema. Qual é o teu género de filme preferido? Eu gosto muito dos filmes de ação ali da Marvel, da DC. Eu acho que o gênero mais favorito ultimamente está sendo esse. Viajar, também gostas? Gosto bastante de viajar, sempre que possível, reunir a família e ir para algum lugar, eu gosto bastante. Faz alguma viagem de sonho? Eu acho que a viagem dos sonhos já realizei, que foi conhecer a Disney, conhecer Orlando, né? No final do ano retrasado eu fui lá com minha esposa e acho que foi uma realização de sonho. E por hoje é tudo, resta-me desejar-lhe um resto de semana feliz. Não se esqueça, no próximo domingo é dia de ir ao Estádio da Madeira apoiar a equipa Sénior de Futebol no jogo que encerra a primeira volta da Liga NOS.